que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje, a gente vai mergulhar num dos textos mais profundos e, sinceramente, mais desconcertantes sobre justiça divina em sofrimento. O capítulo 36 do livro de Jó. Um texto bem denso. Muito. Para quem está acompanhando a história, o clima tá tenso. Jó perdeu tudo, tá lá, sentado em cinzas e debatendo há capítulos com os amigos. E os amigos naquela tecla, né? Você deve ter pecado para merecer isso. Exato. Enquanto Jó clama por uma resposta de um Deus que parece silencioso, e aí nesse impasse surge uma voz nova, um jovem, Eliú. Que chega para supostamente defender Deus de um jeito diferente. Pois é, e a nossa missão aqui é desvendar os argumentos dele. Para isso, a gente vai usar como guia os comentários e notas de duas bíblias de estudo, a Ruman e a Nova Almeida Atualizada. E tentar responder aquela pergunta em coda, né? Ele tá mesmo defendendo Deus ou tá só chutando um homem que já tá no chão? É isso. Vamos ver se a sabedoria dele é um consolo, ou só mais um peso para o Jó. A entrada dele é bem marcante. Totalmente. O Eliú entra em cena com uma confiança que, assim, beira a audácia, né? Especialmente para um jovem numa cultura que valorizava tanto os mais velhos. Com certeza. Ele pede paciência a Jó e já solta. Lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. É quase um sentem e aprendam. Ele basicamente diz para todo mundo ali, olha, com todo respeito, vocês erraram o alvo. Deixa eu mostrar como se faz. E para sustentar essa confiança toda, ele faz uma afirmação bem ousada ali no versículo 4. Sim, ele diz que quem fala com Jó é perfeito em conhecimento. À primeira vista soa como uma arrogância assim, sem tamanho. E essa é a primeira impressão de muita gente. Só que aqui, o hebraico original dá uma pista fundamental. Ah, é? Qual? Os comentaristas e as notas de estudo apontam que ele não está falando de si mesmo. Ele não está dizendo, eu, Eliú, sou perfeito. Então ele está falando de quem? Ele está se colocando como um canal, um porta-voz. A frase, na verdade, quer dizer, aquele que está por trás das minhas palavras, a fonte da minha perspectiva, é Deus que possui todo o conhecimento. Ah, entendi. Então, em vez de ser só arrogante, ele está reivindicando uma linha direta com o divino. O que, de certa forma, é ainda mais audacioso. Exatamente. Ele não se apresenta como mais um filósofo com uma opinião. Ele se apresenta como um profeta com uma revelação. Isso muda tudo. Eleva os apostas do que ele vai dizer a seguir. Pois é. É como se ele dissesse, parem tudo. Esta não é mais uma teoria humana sobre o sofrimento. O que eu vou dizer é a perspectiva do próprio Deus. É uma jogada de alto risco. E com essa autoridade toda ele começa a pintar um retrato de Deus. E começa de um jeito bem surpreendente, eu achei. Sim, no versículo 5. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. É grande na força da sua compreensão. A gente geralmente associa grandeza com distância, né? Um poder que está tão acima que nem nos nota. E o Eliú inverte essa lógica. Totalmente. Ele diz que é justamente a grandeza de Deus que o impede de desprezar qualquer pessoa. Como isso funciona? Essa força de compreensão, ou como uma nota diz, a expressão literal, força de coração. O que isso quer dizer? Muitos explicam que se refere a uma firmeza de propósito, a um intelecto poderoso, mas que ao mesmo tempo é compassivo. Entendi. A ideia é que a imensidão de Deus não o torne indiferente. Pelo contrário, torna capaz de se engajar com a complexidade do sofrimento sem ser sobrecarregado por ele. Um ser menor poderia ser indiferente ou cruel. Exatamente. A verdadeira grandeza, para Eliú, inclui a capacidade de se importar. E é partindo daí, desse Deus imenso, mais atento, que ele lança a ideia mais radical dele. E aqui é a virada de chave no debate. Até então, a conversa era basicamente Jó, você sofre porque pecou. Uma equação simples. Causa e efeito. Isso. Aí chega Eliú e propõe algo completamente diferente. E se o sofrimento não for o fim da conversa, mas o começo de uma aula? Ele transforma a prisão de Jó numa sala de aula divina. Essa é a imagem. Essa é a imagem. Ele fala de pessoas presas com cordas de aflição, mas essa prisão não é a sentença final. É um chamado de atenção. Precisamente. Ele argumenta que Deus usa a aflição para mostrar suas transgressões e, o mais importante, para abrir-lhes os ouvidos para a instrução. O sofrimento como um megafone divino. Ótima analogia.
Num mundo cheio de distrações, a dor tem essa capacidade única de nos fazer parar e ouvir. A partir daí, o Eliú apresenta um caminho de duas vias, uma encruzilhada. Certo. E quais são esses dois caminhos? O primeiro é o da submissão, do aprendizado. Se os aflitos ouvem e o servem, ou seja, aceitam a correção, a promessa é de restauração. Ele até usa uma linguagem de prosperidade, né? Acabarão os seus dias em felicidade. O final feliz. Isso. O segundo caminho, no entanto, é o da resistência. Se eles não ouvem, são descritos como hipócritas de coração. E o que acontece com eles? Mesmo no aperto, não clamam por socorro. Em vez de se voltarem para Deus, eles acumulam ira. E o fim é trágico. Mas essa divisão, ela não parece muito preto no branco? Ou você se humilha e é restaurado, ou você resiste e é destruído. Isso não deixa muito espaço para a complexidade da dor, para o luto, para a raiva que alguém como Jó está sentindo? É uma crítica absolutamente válida, e talvez seja a maior tensão no argumento do Eliú. Do nosso ponto de vista, parece psicologicamente simplista. Exato. Só que dentro da lógica teológica dele, a aflição é um teste de fogo. Ela revela o que está no coração. A dor em si é neutra, o que define o destino é a resposta a ela. Então, o que Jó vê como um clamor por justiça, O Eliú interpreta como uma perigosa resistência à instrução divina. É uma perspectiva bem dura, que coloca uma responsabilidade imensa em quem já está sofrendo. e, depois de montar essa teoria toda, é como se ele se virasse, olhasse bem para o Jó e tornasse tudo muito pessoal, quase desconfortável. Fica bem direto, né? Muito. Ele diz que Deus queria tirar Jó da boca da angústia para um lugar espaçoso, mas que, em vez disso, Jó está cheio do juízo do perverso. É como dizer, Jó, a porta estava aberta, mas você está tão ocupado reclamando que se recusa a sair. Exato. Essa é a acusação central. E a advertência no versículo 21 é talvez a frase mais cortante de todo o discurso dele. Qual delas? Cuidado! Não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Uau! E uma nuance importante que as fontes destacam é o que significa a iniquidade aqui. Os outros amigos acusavam Jó de um pecado do passado. O Eliú faz algo diferente. Diferente como? A iniquidade que ele aponta é a atitude presente de Jó. A amargura, as acusações, a insistência dele em dizer que é justo e que Deus é injusto. Espera um pouco, mas essa crítica parece dura demais. Ele diz que Jó prefere a iniquidade à sua miséria. Que tipo de escolha é essa? Ninguém prefere ser mal a sofrer? É um ponto delicado. Jó está sendo acusado de pecar por estar deprimido e com raiva. Isso é justo? Do ponto de vista do Eliú, sim. Ele não vê o problema na dor ou na raiva, mas no alvo dessa raiva. Para ele, ao acusar Deus de ser um tirano cósmico, Jó está atacando o próprio fundamento da realidade. Uma rebelião, então. Exatamente. Na visão dele, isso é um pecado muito mais grave do que qualquer falha moral anterior. Eliú está dizendo que Jó está tão focado na própria inocência que ficou cego para a majestade de Deus. É um diagnóstico brutal. Então, se o caminho do Jó, o do questionamento, da acusação, é a tal iniquidade, qual é a alternativa que o Eliú propõe? O que ele deveria fazer? A proposta dele é uma mudança radical de perspectiva. Nos versículos 24 e 25, ele o exorta: lembre-se de exaltar as obras de Deus. Mudar o foco. Exatamente. Toda a humanidade olha para elas. É um convite para parar de olhar para dentro, para o próprio umbigo da dor, e começar a olhar para fora. Ele está basicamente prescrevendo a adoração como um antídoto para a amargura. Pare de auditar as ações de Deus, de comece a admirar a criação dele. É essa a ideia. Tire os olhos do seu sofrimento e coloque-os na grandeza do universo. E para ajudar nessa mudança de foco, Eliú vira quase um poeta da natureza. É como se ele dissesse: você quer provas da bondade e do poder de Deus? Olhe ao redor. E ele começa com uma declaração de humildade, né? Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. Ele já estabelece o limite da mente humana desde o início. Ele define as regras do jogo. Estamos lidando com o incompreensível. Sim, e aí ele usa o ciclo da água como primeiro exemplo.
De uma forma que é até surpreendentemente precisa, ele descreve como Deus atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva. Evaporação, condensação, precipitação. Exato, mas não como um processo mecânico, impessoal. Para ele, cada etapa é uma ação direta e intencional de Deus. Não é a água evapora, é Deus atrai as gotas. Essa atribuição de agência a cada detalhe é a chave do argumento dele. Com certeza. E ele continua com fenômenos mais dramáticos, como trovões, relâmpagos. Ele descreve o som do trovão como a voz de Deus. A imagem do versículo 32 é impressionante. Com as mãos encobre a luz. Sim, que muitas traduções interpretam como Deus segurando o relâmpago nas mãos. É uma imagem quase mitológica. Ele está querendo dizer que até o caos mais assustador da natureza está sob controle. É precisamente esse o ponto. Eliú usa esses fenômenos, que eram ao mesmo tempo familiares e aterrorizantes, para demonstrar duas verdades. Primeiro, o poder soberano e incompreensível de Deus. O universo não é caótico, ele é governado. E a segunda verdade? E isso é crucial. Ele conecta esse poder à provisão. O versículo 31 diz que, por meio dessas mesmas coisas, a chuva, a tempestade, Deus julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Ah, claro. A mesma tempestade que pode destruir uma colheita com granizo é a que traz a chuva que a faz crescer. O poder é o mesmo. Exatamente. A aplicação pode ser de juízo ou de bênção. E essa é a resposta final de Eliú para Jó. Faz sentido. Jó olha para a vida dele e vê um caos injusto. Eliú onda para a natureza e diz: você está vendo o caos, mas existe uma ordem profunda e um propósito que você não consegue enxergar. O mesmo Deus que dirige cada gota de chuva está dirigindo sua vida, mesmo que o propósito disso esteja além da sua compreensão. A natureza como a prova visível de que o universo não está fora de controle. Mesmo que a vida de um indivíduo pareça estar. Então, no final desse capítulo, o que a gente tem? A análise do discurso do Eliú nos oferece uma terceira via bem clara nesse debate. Sim, não é a teologia simplista dos amigos de você sofre porque pecou. E também não é à beira do abismo da acusação de Jó que sugere um Deus arbitrário ou ausente. É uma visão de um Deus soberano, imenso, que é tão grande que pode usar até a aflição mais profunda como um chamado, uma ferramenta de ensino. Uma oportunidade de voltar o coração para a grandeza dele em vez de se fechar na própria miséria. Reflexão profunda e, de certa forma, desconfortável. Ele sugere que o sofrimento pode ser uma linguagem de Deus. Não necessariamente de punição, mas de correção e convite. Exato. Um convite para olhar além da nossa dor imediata e contemplar algo infinitamente maior. O que levanta uma questão para a gente ponderar, né? Com certeza. Em meio às nossas próprias dificuldades, como a gente pode desenvolver a sensibilidade para discernir entre uma diversidade, que é só parte da vida, e uma possível oportunidade de aprendizado divino? E como fazer isso sem cair na armadilha de nos culparmos demais ou de acusarmos o divino de forma leviana, como talvez Eliú acuse Jó de fazer. É uma linha muito tênue para caminhar. Que Deus abençoe a todos.